abre o teu coração. Procura sentir a suavidade, o carinho que este ambiente proporciona à tua alma. Imagina a tua casa iluminada, teus familiares envolvidos em um manto de amor. Agradece a tua vinda a esse planeta, agradece a tua vida, mas principalmente agradece as situações difíceis pelas quais tu passaste, pois é através delas que evoluíste e hoje estás no nível moral em que te encontras. Amar quem nos ama é fácil. Tenta com todas as tuas forças doar amor àqueles que ainda não sabem amar. Com a permissão de Feliciano Prates e de Francisco de Jesus Vernetti, estão abertos os trabalhos dessa noite. Agora vamos ouvir a leitura do Livro dos Espíritos e em seguida a explanação do Evangelho. No Livro dos Espíritos, ainda sobre o capítulo A Reencarnação. A pergunta: o espírito pode antecipar ou retardar o momento da sua reencarnação? Através de preces, o espírito pode antecipar a sua encarnação, quando tem consciência de que isso lhe será benéfico. Podem também retardá-la, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também existem os covardes e os indiferentes. Entretanto, ninguém retarda a reencarnação impunemente, visto que sofre com isso, assim como sofre aquele que recusa o remédio salutar que pode curá-lo. A outra pergunta: o espírito que se encontra numa posição confortável na espiritualidade e que não ambiciona mais progredir, poderia prolongar esse estado indefinidamente? Não. Cedo ou tarde o espírito sente a necessidade de progredir. Todos devem se elevar, uma vez que esse é o objetivo e o destino de todos os espíritos. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos nessa noite gelada de encruzilhada. É bom tê-los aqui, que ajuda a nos aquecer. Agradecemos também a companhia de quem nos acompanha de casa através da nossa página no Facebook. Há alguns dias atrás, saiu uma pesquisa do IBGE falando sobre as religiões e mostrou uma redução no número dos espíritas se declaravam espíritas. E houve também um aumento no número de pessoas que se declaravam sem religião nenhuma. Tem os outros dados, mas aqui nos interessa esses dois pontos. Que diminuiu o número de espíritas e aumentou o número de pessoas que se diziam sem religião. No meio espírita, no movimento espírita, houve muita discussão em relação a isso, muitos argumentos, mas eu acho que vale algumas reflexões sobre isso. Claro que quem respondeu ao IBGE talvez tenha respondido aqueles formulários mais simples e nem foi perguntado isso. E outras pessoas responderam essa questão. Muitas pessoas acham que ser espírita é ser trabalhador espírita. Se eu frequento uma casa espírita, às vezes vou lá, tomo um passe, não necessariamente eu sou espírita. Nós mesmos aqui falamos muito em simpatizantes da doutrina espírita ou frequentadores da casa espírita. Tem pessoas que vêm aqui, vão em outras igrejas e não há mal nenhum nisso. Eu sempre digo, o brasileiro é um povo ecumênico. Nós temos um santo protetor, a gente gosta de um patuá, de um amuleto, tem a Bíblia em casa, tem o Evangelho. Nós não estamos falando de rótulos, mas é importante entender o comportamento
do espírita para a gente entender o que se espera do movimento espírita, da doutrina espírita e de uma casa espírita. Então aqui de fato, quem responderia na pesquisa, eu sou espírita? A maioria de nós talvez tenhamos tido uma educação católica, passamos até pelos os ritos da Igreja Católica, ou tem alguma outra religião. Mas quem no momento, se perguntado fosse, responderia, eu sou espírita. E aí eu fico pensando, o que é ser espírita na prática? Eu penso nisso porque às vezes eu acho que o que a gente fala, e eu acho que é isso que precisa ser revisto, um pouco, a gente se assusta um pouco com a doutrina espírita, com frases que a gente fala aqui e que daqui a pouco acaba assustando um pouco a nos sugerir essa caminhada evolutiva. Porque às vezes a gente fala tanto em espírito, até aqui na casa espírita, mas eu estou sempre na busca pelo material. Na correria do meu trabalho, no dia a dia, da sobrevivência, de pagar boleto, eu me esqueço e me afasto do espiritual. Por que eu ainda sofro tanto? Por que tanta ansiedade? Por que tanta falta de fé? Por que é tão difícil confiar e entregar a Deus e a espiritualidade? Há uns dias atrás, com as amigas, nós discutíamos sobre isso, que a gente precisava muito resolver um problema em um familiar, e aí a gente fica pensando, tá, a gente tem poder de modificar a vida desse familiar? Não. Então é com Deus. Como é que eu posso ajudar essa pessoa se não com a minha oração, com a minha vibração? E é isso que às vezes a gente tem dificuldade de fazer, de entregar e de confiar no que a gente lê, no que a gente aprende e que muitas vezes não coloca em prática. Ah, Renata, mas tu consegue entregar? É óbvio que nem sempre. Mas aí é que está o exercício da fé. E é isso que a doutrina espírita nos convida, a exercitar essa fé, a essa fé raciocinada. Numa palestra, acho que foi do Haroldo Dutra, ele contou que o Chico, alguém perguntou para ele, Chico, eu não consigo entender essa fé raciocinada. E ele disse assim para a pessoa, se tu topasse com um leão muito faminto e te dissesse, coloca a tua cabeça na boca do leão, tu colocaria? E essa pessoa pensou assim, claro, eu tenho fé. Eu não colocaria, diz ele. Isso é a fé raciocinada. Não é se entregar cegamente, sem possibilidade nenhuma, ou simplesmente te colocar em perigo numa situação ruim. Mas essa fé raciocinada que a doutrina espírita nos convida e que me faz ser espírita, que me fez chegar aqui e entender que essa é a maneira que mais me acolhe, que mais me conforta. Então essas frases que a gente aqui fala muito, fora da caridade não há salvação, tem ali no quadrinho, orai e vigiai, amar o próximo como a ti mesmo, domar as nossas más inclinações. Por que apesar de todas as lutas eu continuo sendo espírita? Porque eu quero ser uma pessoa melhor. Para mim, para quem está perto de mim, e para que eu consiga contribuir para esse mundo de regeneração que parece tão longe. Nesses últimos tempos, então, parece que aquilo está cada vez mais longe. Ah, mas isso todo mundo quer. Ser melhor, ter um mundo melhor. A gente quer, mas nem sempre a gente consegue avançar nessa busca. Para ser um verdadeiro espírita, eu preciso domar as minhas más inclinações. Ah, mas tu não sai do sério? Saio. E o que me faz diferente? Eu exercitar o meu equilíbrio, pensando que a minha reação vai fazer diferença em uma história, em uma relação. Falar alguma coisa para alguém que pode bater muito ruim. Tem uma palestra do Décio Yandoli também que ele diz isso, né? Que ele também tem vontade, às vezes, né? No auge de uma discussão, ir lá e pegar no pescoço da pessoa. Mas é isso que faz a diferença. Eu entender que aquela guerra ali não vai ter sentido para mim. Porque eu já entendi que não é por aí que a gente resolve as coisas. Isso é ser espírita na prática. Não é anjo nem santo. É tentar ser uma pessoa mais equilibrada,
controlar melhor as emoções, entender que quem está ali perto de mim pode estar passando por um problema muito maior que o meu e a reação dela é me agredir. E às vezes a gente só pensa na reação e não consegue analisar dessa forma. Ah, mas eu não levo desaforo para casa. Como a gente tem esse sentimento de guerra, né? A gente vai lá no Instagram, no Face e posta pela paz mundial. Mas na primeira oportunidade se arma toda e entra para a guerra em situações mais corriqueiras do dia a dia. Viram a contradição? Como é difícil, como é ser fácil ser espírita? Quando eu tive gêmeos, as pessoas diziam assim para mim: ah, é muito difícil. E eu dizia: não é difícil, é trabalhoso. E é essa a sensação que eu tenho para ser espírita. Não é difícil, é trabalhoso. Porque é diferente a gente admitir que a gente tem as nossas dificuldades, tem as nossas mazelas, e domar isso todo dia. E nem todo dia conseguir entender que nós temos um Pai amoroso que espera uma evolução de nós, mas que também não se decepciona com a gente, porque Ele sabe. Ele nos deu o livre-arbítrio e sabe que a qualquer momento a gente escorrega. Se fôssemos anjos, não estaríamos mais aqui. A gente não precisaria estar convivendo e ouvindo isso que eu estou falando para mim, tentando me convencer de tudo aquilo que eu já sei, e é pouquinho perto do que eu preciso, para a gente se convencer de onde é que a gente está nesse grau evolutivo. Por isso que quando eu penso na eficácia do espiritismo, de pensar assim, ó, o que essas pessoas que vêm aqui querem? O que elas precisam? O que elas estão esperando de uma casa espírita? Porque a doutrina espírita, ela nos acolhe. E às vezes a gente chega aqui e acha que o evangelho foi feito pra gente. E tem dias que a gente chega aqui e diz assim: ai, nada a ver essa palestra hoje, não gostei. E às vezes está, na verdade, mexendo num ponto que a gente nem quer mexer. Isso é ser espírita na prática, é reconhecer essas dificuldades, é entender que a gente vem na casa espírita porque a gente sabe que lá na nossa casa, no Evangelho no Lar, fazendo a nossa oração, a gente também está conectada com a espiritualidade. Mas quando a gente se reúne numa casa espírita, toda uma corrente espiritual da casa trabalha para que o atendimento seja feito, para que a egrégora dessa casa seja o acolhimento de quem precisa. Que eu chegue aqui e saia melhor do que quando eu cheguei. Vou ter a solução do que eu preciso? Talvez não. Mas lá num sonho vem uma inspiração, aparece alguém que cruza no meu caminho, me fala uma coisa e me dá uma luz para aquilo que eu preciso. Isso é ser espírita, é reconhecer os sinais, é entender que a gente está sendo amparado o tempo inteiro. E às vezes a gente não se dá conta, porque nem eu falei, a gente está na busca do material. E aí quando a gente fala de estudo, que às vezes dá uma assustada, mas para eu ser espírita eu vou ter que estudar muito, eu nem gosto muito de ler. Dei uma palestra. Tem livros que têm uma linguagem mais acessível. A linguagem lá do Allan Kardec, lá de 1800, é uma linguagem mais rebuscada. Tem versões do Evangelho segundo o Espiritismo que tem uma linguagem mais rebuscada, mas tem versões mais fáceis. Tem estudos na internet. A questão não é fazer uma faculdade de espiritismo, é entender mais sobre, eu entender sobre as manifestações mediúnicas, por que eu sinto isso, por que eu tenho essa sensação. Quanto mais a gente aprende, mais a gente conhece, menos teme, menos tem medo. Porque eu tenho certeza que às vezes a primeira vez na casa espírita dá um nervoso. O que será que vai acontecer? Por que eu estou aqui? Será que eu vou sentir alguma coisa? E a gente precisa naturalizar isso. Então decorar as questões do Livro dos Espíritas não me faz espírita. O Haroldo Dutra Dias conta ele faz uma brincadeira, claro, na palestra dele. Ele diz que a mãe dele tem um papagaio que ele está ensinando o Livro dos Espíritos. E que ele já ensinou a primeira questão do Livro dos Espíritas, essa sei de cor. O que é Deus? É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ele diz que o papagaio já sabe. Aí ele pergunta, mas o papagaio é espírita? Não. Ele só sabe, decora, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Então não adianta eu estudar, a questão 640 do Livro dos Espíritos, o capítulo tal do Evangelho segundo o Espiritismo, se eu, no meu dia a dia, não consigo viver o que eu estou lendo.
Então o estudo às vezes assusta. Claro que quem quer ser trabalhador espírita precisa se aprofundar um pouco mais, porque vai precisar orientar, no trabalho da casa espírita precisa um pouco mais de aprofundamento, mas para quem quer ser espírita, a gente pode, não menosprezando nenhum aprendizado, a gente pode simplificar no sentido de que eu espírita, sendo uma pessoa melhor, e se eu consigo amar as pessoas, eu já sou um espírito muito melhor. O Evangelho de Jesus, se eu tivesse que, eu não tenho cacife para isso, mas se eu tivesse que dar uma sugestão, a gente tem em casa o Evangelho segundo o Espiritismo, já seria um grande passo. Como outras religiões têm a Bíblia para estudar, ou tem a Bíblia lá aberta na sala de casa. Por que o Evangelho segundo o Espiritismo? Quem faz o Evangelho no lar sabe. Ou pode fazer ele, capítulo a capítulo, ou abrir ao acaso. Cada vez que a gente lê um capítulo do Evangelho, bate de um jeito. Então, por isso que não tem a faculdade do Espiritismo, porque cada vez que eu leio, qualquer que seja das leituras, eu consigo absorver alguma coisa. Aquilo me toca, dependendo daquilo que eu estou vivendo. Então, quando eu falo de ser Espiritismo na prática, se alguém pode pensar, tá, mas então qual é o roteiro? Adoro listas, eu sempre digo, eu gosto de listas. O que a gente pode fazer um checklist de como ser espírita na prática? Qual é o ponto de partida? Muitos chegaram aqui pela dor, talvez a maioria, e alguns chegaram aqui porque queriam se conectar com Deus, porque queriam conhecer a doutrina espírita, porque vieram convidados por alguém. Mas a verdade é que não tem roteiro, cada um acha o seu caminho, e não precisa ser pela dor, pode ser simplesmente sentir a vontade de se conectar com a espiritualidade, de se conectar com Deus, ou se reconectar com Deus, porque às vezes a gente tem uma experiência com alguma religião e depois migra para outra denominação religiosa. Então, ser espírita na prática é saber que nós não temos inferno, nós temos um umbral, e que não é uma pena eterna. É saber que a misericórdia divina que a doutrina espírita nos apresenta nos mostra um Pai amoroso, que perdoa, que não condena, que fez alguma coisa errada, vai para o inferno e nunca mais sai. A gente sabe que no umbral tem algumas experiências, quando a gente precisa passar por ele, mas que a evolução do próprio espírito, as preces de quem fica no plano terreno, a própria misericórdia divina nos faz seguir a nossa evolução. Ser espírita na prática é saber que nós fomos criados simples e ignorantes, mas condenados, entre aspas, à felicidade. Isso se fala muito também, Nós somos destinados à felicidade porque Deus resolveu nos fazer simples e ignorantes, mas com a chance de chegar à felicidade. Tá, mas se a gente vai ser feliz, por que a gente já não veio com um valezinho para a felicidade? Por que Deus nos fez simples e ignorantes para poder rumar à felicidade? Porque a gente precisa passar pela evolução. A gente já não falou assim, vai valorizar, vai trabalhar para poder valorizar, ter o seu dinheiro, vai dar um presente. Não, faz ele conquistar. A gente não fala isso, que a gente precisa valorizar. A gente precisa chegar na felicidade passando pelos perrengues terrenos. Por que nós precisamos pagar por essa felicidade? Porque ela tem uma paga. O Jorge Alahá diz assim, a gente tem que pagar pela felicidade. Por quê? Porque a gente se distancia das leis de Deus. Então, quando a gente chega de volta, quando a gente se reaproxima das leis de Deus, a gente consegue chegar mais perto dessa felicidade. E como é que a gente não se afasta das leis de Deus? Pelo amor. Foi para isso que fomos feitos por Deus. E a gente consegue amar incondicionalmente? O D.S. Yandoli, esse que eu falei que deu os exemplos, ele diz assim, a gente ama incondicionalmente filho. Eles chegam na adolescência e não é bem assim. Ainda brincou assim, a gente ama incondicionalmente? Claro que ama.
Mas a gente tem as nossas condições às vezes. E é por isso que às vezes a gente se distancia, porque a gente pensa amar o próximo, mas às vezes a gente não consegue amar o próximo, como Jesus fez. É difícil, é bem difícil. Ser espírita na prática é lembrar que todos seremos felizes. É um determinismo de Deus. Mas para que isso aconteça, precisamos amar. Para sermos felizes, nós precisamos passar por esse amor incondicional. Mas então eu não vou ser feliz se eu tiver o meu iPhone 16 Pro Max? Vai. Mas não é isso que vai determinar a real felicidade daquilo que a gente pode aqui nesta fase do nosso processo evolutivo, aqui nesse mundo de provas e expiações. A matéria é sempre muito importante para o espírito sobreviver encarnado, mas não quer dizer que isso vai ditar a nossa real felicidade. Ser espírita na prática é saber que Deus espera de nós evolução. Aí é outra questão interessante. Se a gente evolui aqui e evolui no plano espiritual, por que a gente já não fica no plano espiritual e evolui só lá? Eu nunca tinha pensado por isso. E hoje essa reflexão chegou para mim. Daí sabe o que o Jorge Lahar falou? Porque a gente ainda precisa reencarnar e ter a noção do que a gente ainda precisa evoluir. Pensa. Se a gente lá no plano espiritual já é outra vibração, os irmãozinhos já estão mais calmos e serenos, é mais fácil perdoar, é mais fácil conviver. Encarna com desafeto como teu irmão e tenta seguir no mesmo padrão vibratório. Para isso tem o esquecimento e eu venho com ele como meu irmão sem lembrar do que eu fiz para ele, sem ele lembrar o que ele fez para mim, e aí a gente consegue evoluir, porque lá no plano espiritual a gente tem uma dimensão diferente. Então a gente precisa ainda reencarnar. E isso a doutrina espírita nos explica. E é por isso que ser espírita na prática precisa passar por esse entendimento. Sigo na evolução, cuido das minhas atitudes, estou conseguindo estudar, tenho o Evangelho como guia, fazendo caridade. Como é que eu sei que eu estou indo bem nesse caminho? Como eu sei que eu estou sendo naquela lista lá do homem de bem? Essa palestra que eu falo do Jorge Lahar, ele até fez em Santa Cruz no ano passado, que ele fala sobre transformação moral. E ele fala de várias coisas que contribuem para essa transformação moral e que nos ajudam a entender se a gente está indo no caminho certo ou não. E aí ele fala que a gente precisa de conhecimento espiritual, e aí não é o estudo, é desse entendimento mesmo, de saber que nós somos espíritos imortais, que fomos feitos simples e ignorantes e que fomos fadados à felicidade, tudo isso que a gente aprende aqui ao longo das palestras. Precisa de força de vontade para evoluir. Eu acho que isso é um dos primeiros passos, né, de entender que para a gente melhorar a gente precisa ter essa vontade. Posso dar o exemplo da minha profissão. Se a gente precisa de força de vontade para fazer uma dieta, para iniciar uma atividade física, imagina mudar o nosso comportamento humano, o nosso espírito. Precisa de muita força de vontade. Precisa se reconectar com Deus, se aproximar das leis de Deus, que nós nos afastamos dela. Meditar, fazer uma reflexão diária, silenciar, pensar no seu autoconhecimento, nessa autoanálise. Onde que eu me desequilibro? Onde que eu me perco nesse processo? Lembra do Santo Agostinho? Que ele dizia que fazia, ao final do dia, se interrogava na consciência, passando em revista aquilo que fez, e perguntava a ele se ele tinha faltado com alguém, se ele tinha dado algum motivo para alguém se queixar dele. Podemos pensar se o que eu faço... Interessante isso assim, ó, pensar. O que eu faço para o mundo, eu sozinha, se todas as pessoas no mundo resolvessem fazer igual, o mundo seria melhor ou pior? E aí a gente pensa.
que a gente tropece bastante. Auto-perdão, se pacificar com as nossas imperfeições, para poder perdoar as imperfeições dos outros. Resignação, parar de brigar com Deus diante das dificuldades. Lembrar que as pessoas que nos testam paciência, tolerância, caridade são importantes. Aquilo que eu falei antes, a gente não fica lá no mundo espiritual porque a gente tem que conviver com espíritos que nos testam o tempo todo. Quem não viu o meme na internet que diz assim, eu peço paciência e me manda um teste? É isso mesmo. São esses testes que nos lapidam. Ressignificar as coisas, tirar o peso de muitas coisas que nem merecem a nossa energia e a nossa indignação. Exercitar a compaixão, compreender mais as pessoas, perdoar. E aí é uma das coisas que pode ficar, que ajuda a entender a doutrina espírita. Aí eu vou falar a questão, não precisa ser decorada. A questão 886 do Livro dos Espíritas. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Isso é ser espírita na prática. Benevolência para com todos, que é uma caridade. Indulgência para as imperfeições dos outros, que é compaixão. E perdão das ofensas, que é o perdão mesmo. Se conseguirmos fazer tudo isso, a gente aprende a amar. Amar o próximo, amar a Deus e amar nós mesmos. O amadurecimento espiritual para desabrochar desabrochar da alma. E segundo Joana de Ângeles, se chegarmos nesse nível, é uma meta. Alcançamos o topo, que é mais que a transformação moral, é a iluminação. É ver sentido em tudo aquilo que a gente vem aprendendo ao longo do tempo e pensar que nós recebemos tudo isso da espiritualidade. E quando nós pensarmos que o Espiritismo faz por nós, vamos pensar em toda a transformação que nós já conseguimos, o consolo que nós já recebemos do nosso Pai. E aí, para encerrar, tem uma mensagem que eu adoro, já li aqui outras vezes, não vou ler ela inteira, porque ela é muito longa, mas é a Religião dos Espíritos, é o livro, capítulo 80, que diz assim: toda crença é respeitável, no entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas, do destino e da dor. Dignifica assim a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabores, sem perceber, nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo que te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo, e a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda, pois, na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. É uma alegria tê-los nessa jornada junto com a gente. Que Jesus nos abençoe. Vamos passar agora para o segundo momento dos trabalhos, que são as preces, as irradiações e os passes. Cada um receberá o passe de acordo com a sua fé, a sua confiança espiritual, sua evolução moral e capacidade de sintonia com a energia suave do ambiente. A tua evolução depende de ti, dos sentimentos e pensamentos que tu guardas em teu interior. Deixa entrar a paz, o amor, a humildade, a serenidade.
Deixa entrar tudo que der leveza à tua alma. Nas lutas habituais, não exija a educação do companheiro, demonstre a sua. Nas tarefas do bem, não aguarde colaboração, colabore por sua vez, antes de tudo. Nos trabalhos comuns, não clame pelo esforço alheio, mostre a sua boa vontade. Nos serviços de compreensão, não peça que o seu vizinho suba até você. Aprenda a descer até ele e ajude-o. No desempenho dos deveres cristãos, não aguarde recursos externos para cumpri-los. O melhor patrimônio que você pode dar às boas obras é o seu próprio coração. No trato vulgar da vida, não espere que seu irmão revele qualidades excelentes. Expresse os dons elevados que você já possui. Em toda criatura terrestre, há luz e sombra. Destaque a sua nobreza, para que a nobreza do próximo venha ao seu encontro. Senhor dos mundos, excelso Criador de todas as coisas. Tu és luz, és a paz, és vida, és o amor. Por isso te peço, ajuda-me a amar o meu ser com profundo amor, porque saí das tuas luminosas mãos. Ajuda-me a amar o meu próximo com profundo amor, porque ele também saiu das tuas luminosas mãos. Ajuda-me a amar todos os seres e todas as coisas, porque tudo que existe, tudo que há, foi criado e é mantido por ti, pela energia de vida que emana do teu soberano amor. Guarda toda a humanidade, Senhor dos mundos, na tua luz.
para terminar os trabalhos na noite de hoje, segue uma reflexão. Você não é injustiçado. A vida te oferece exatamente aquilo que um dia tu ofereceste, mesmo que tenha sido no passado muito distante. Se não te sentes bem hoje, começa a plantar o amor, a bondade e acredite, eles voltarão para você. Ao sairmos daqui, vamos levar paz na nossa alma. Estão encerrados os trabalhos dessa noite.